Olá pessoal, bom dia Shiruzada, bom dia galera, pessoal aqui do Japão, do Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o André Gaúcho no Japão. Então pessoal, mais um vídeo pro canal aí, vamos passear um pouco e conversar um pouco, tá bom? Eu quero falar com vocês hoje pontos negativos aqui no Japão. E também, se der tempo, eu vou falar de alguns pontos positivos, porque tem muitos pontos positivos, por isso que eu tô aqui até hoje. Eu acho que muitas pessoas pensam que no Japão é uma vida fácil. Não tô generalizando, que é uma vida fácil, uma vida que a gente ganha muito dinheiro, que passeia bastante, se diverte muito. E na verdade não é dessa maneira, pessoal. Começa quando a gente sai do Brasil, né? Como a maioria dos brasileiros que eu conheço aqui, mais de 90% vem só para ficar 3 anos. E depois tem o sonho de voltar pro Brasil, montar um negócio, alguma coisa. A gente sai daí com sonhos, tudo, projetos. E quando a gente chega aqui no Japão, a primeira coisa que a gente enfrenta é a barreira da língua. Por exemplo, no meu caso, né, eu não sou descendente. E muitos descendentes também vêm não sabendo falar Nihongo, não sabendo falar japonês. Então chega aqui, o impacto já é a língua. Então a pessoa fala assim, a gente é um analfabeto aqui, pessoal. Quem não estudou aí alguma escola que ensine o japonês, o Nihongo, a escrever, a ler, é igual um brasileiro que mora aí e não sabe ler e escrever. Ele fala, mas é um analfabeto. Então aqui você chega, muitas das vezes você tem que depender de um tradutor, que a gente chama aqui de Tsuyako, para falar as coisas que você quer falar. No começo é assim que funciona. E tem empresas, né, para alguns lugares aqui no Japão que tem muita concentração de brasileiro, pro lado de Aichi, de Guma, e lá tem Tsuyako, tem tradutores que trabalham nas fábricas justamente para isso. Só que existe um problema. Muitas vezes você quer se expressar, você quer falar algo para o teu chefe, para a pessoa que está acima e é responsável, e o tradutor não fala geralmente o que você quer falar, e você sabe que ele não está falando aquilo, e te dá uma aflição. Então isso é algo assim bem constrangedor no começo. E tem a barreira da língua, o que você às vezes quer se expressar e não consegue. Muitas das vezes você quer ir no hospital, você fica com aquele receio de não saber se expressar direito, e você tem que levar alguém que fale japonês, que consiga se expressar, porque a linguagem do dia a dia aqui, linguagem médica, é totalmente diferente. É a mesma coisa que você for no hospital aí no Brasil, começar a falar nome de doenças. Você não fica falando em fábrica nome de doenças, problemas que você está sentindo dor aqui, dor no tórax, dor abdominal. São coisas que não usa no cotidiano. Então tem que ser uma pessoa que já tem mais experiência, que fale bem mais Nihongo, para você saber falar para o médico, para o sensei, como fala aqui, o que você está sentindo, para ele poder fazer uma avaliação e talvez um exame mais aprofundado. É outra dificuldade que a gente tem. Dificuldade com os filhos. Muitas das vezes quando você vem, seu filho não nasceu aqui, seu filho vai chegar sem falar japonês. Aí tem a barreira da língua, escola diferente. Muitos brasileiros acabam não colocando filho em escola japonesa, algo que eu acho errado, porque essa criança vai crescer e um dia vai ser um adulto que não vai falar Nihongo. Aí eles colocam as crianças em escolas brasileiras, que tem algumas escolas, né? Algumas comunidades que tem escola brasileira ali. E muitas das vezes essa criança cresce sem falar Nihongo, sem falar japonês, e mais na frente ela vai ter esse mesmo problema que os pais tiveram quando chegaram. Então tá a criança que tem adaptação, os primeiros dias, os primeiros meses, tem que ter aquela conversa, aquele diálogo. Então é outro ponto, mas isso vai se superando, porque criança tem essa facilidade. Sempre tem as exceções, tem as crianças que são mais contraídas, né? Mais retraídas, que elas têm essa dificuldade, típico de pessoa a pessoa, mas a maioria das crianças consegue se relacionar com mais facilidade, e elas aprendem japonês muito rápido, porque a cabeça delas não tem todas as preocupações que a gente tem.
os compromissos, as contas final de mês, as coisas, preocupações com a família, com o dia de amanhã. Então a cabecinha delas é uma esponja absorvendo. Então é muito rápido que uma criança aprende japonês, ou acredito que qualquer outra língua. Então, já falei sobre a saída do Brasil com sonhos, né, chegando aqui a barreira da língua, a barreira no trabalho de você se comunicar. Às vezes você quer falar alguma coisa que você não está achando, que você está insatisfeito, que você está achando que não está certo, você tem a dificuldade. Às vezes você chama um tradutor, ele não fala o que você está querendo, você fica chateado com o tradutor. Por isso que muitas pessoas não gostam de trabalhar nessa função, já soube disso, porque eles ficam também numa situação constrangedora, muitas das vezes, de falar certas coisas para os chefes que o brasileiro quer falar, porque nós somos latinos, né? Então a gente trata diferente as situações. Aqui é outra cultura, então aqui eles tratam muito com formalidades. Mesmo os próprios japoneses, quando eles vão falar com eles sempre vão colocar o senhor na frente. Por exemplo, Tanaka-san, Shimizu-san, Honda-san. Nós dificilmente no nosso cotidiano nós vamos estar falando. É claro que no cotidiano, muitas das vezes, pessoas que estudaram junto, jovens, tudo, eles vão falar normal, com gírias também. Mas geralmente quando se fala de trabalho, algo mais sério assim, e jamais eles vão falar assim, fulano, só o nome deles, vão falar. Então tem muita formalidade, e muitas das vezes o tradutor não vai traduzir aquilo que a gente quer, porque a gente quer expressar o que a gente está sentindo. Fala que eu não gostei disso, aconteceu isso. Então a pessoa, você vê que ela começa já a ter uma dificuldade para traduzir, que ela está escolhendo palavras para falar para o chefe que seja mais formal, que não seja assim tão como a gente é acostumado no Brasil ou aí na América Latina. E a gente, ou aquelas pessoas que estão esperando essa tradução, percebe isso e não gosta. Então tem esse problema. Já falei dos filhos, das crianças. E muitas das vezes, pessoal, eu quando vim para o Japão não tinha em mente que aqui não é só japonês. Agora o Brasil também está mudando isso. Tem bastante estrangeiro aí, né? Tem muitas pessoas de vários países que aí países vizinhos, do Haiti. Então aqui são diversas nacionalidades: paquistanês, chinês, coreano, vietnamita, Laos, cambodiano, filipino, peruano, dominicano, argentino, paraguaio. Ou seja, é muita gente. Eu particularmente, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu tive uma dificuldade com um paquistanês. Nessa dificuldade que eu tive com ele, uma certa noite eu trabalhando, eu fazia um trabalho que durante o dia fazia 2 pessoas, à noite eu fazia sozinho. Então era difícil, era tairen, era difícil para mim. E eu ainda ia ajudar na linha. Parava o meu trabalho em um certo horário e ia ajudar na linha. E aí essa pessoa, às vezes, eu notava que ela brincava, falava muita coisa que não tinha nada que ver. Aí eu cheguei um dia muito bravo, me posicionei do lado dessa pessoa. Eu comecei a falar muito feio com ela. Eu falei feio mesmo, falei alto. E eu falei em japonês pra ela: você trabalha há mais de 1 ano fazendo esse mesmo trabalho e você ainda não sabe fazer o teu trabalho? Pra vocês terem uma ideia, o ponto que eu fiquei, eu cheguei a botar a minha perna direita para trás, me escorei e fechei minha mão. Se ele abrisse a boca, eu ia começar a bater nessa pessoa. Então, ele não falou nada. Eu desci da bancada da linha, fui pro meu setor, que eram uns 3, 4, 5 metros. Quando eu desci lá, parece que eu caí em si e eu disse: meu Deus, o que eu iria fazer? Ali, pessoal, se o rapaz tivesse falado alguma coisa, eu teria agredido ele, o estado que eu tava, porque muitas das vezes aqui a carga horária excessiva, você longe da família, você tendo as dificuldades, você acaba ficando numa situação de estresse no extremo. E eu tava já, uma gota transbordava. E essa gota era ele abrir a boca e falar alguma coisa. O cara era mais alto que eu, mais novo que eu, só que ele não falou nada. Quando eu desci pro meu setor, eu caí em si, eu falei assim: nossa, que besteira eu ia fazer. O que ia acontecer se eu desse um soco nele ou agredisse ele?
eu ia ser mandado embora da empresa, ia ser chamado à polícia, eu ia talvez sofrer um processo, ia ter que indenizar ele, talvez 2 anos ou mais, e é muito dinheiro. Ia ser 2, 3 anos que eu teria perdido. É como se eu riscasse da minha vida, porque ia ter que trabalhar só para sobreviver e pagar essa indenização. Então, muitas das vezes a gente passa por isso. E as pessoas assim, muitas das vezes você vê, se você for uma família, por exemplo, o homem, a esposa, um exemplo, 2 filhos. Não é muito grande a família, mas é 2 filhos, digamos. E a esposa, por algum motivo, não puder trabalhar, porque os filhos estiverem pequenos, alguma coisa assim, a situação é similar aí no Brasil ou pior. Por quê? Fica tudo sobre o marido, sobre o homem. Então ele vai ter que fazer muita hora extra, porque aqui você pode ter seu carro, você pode abastecer, é mais em conta a gasolina. Eu lembro que eu abastecia no Brasil, nossa, só dava para fazer aquela volta, compra e acabava a gasolina. Não tinha condição de estar com o tanque sempre cheio. Só que o custo de vida aqui é bem mais caro, pessoal. Então, a situação dessa família que só o marido trabalhar, vai ficar muito difícil. E sem contar que quando as crianças começarem a crescer, na escola, os níveis que vai mudando ali, tem a farda das crianças. E é caro isso. Entendeu? Então, aqui as coisas não é todo esse mar de rosas. Tem momento que a criança vai entrar na escola, vai comprar farda, chega a quase a metade do salário, no caso do homem. Metade de um salário para pagar a farda da criança. Isso de um filho eu tô falando, né? Sem contar que depois tem a faculdade, se for fazer faculdade. Outro ponto é o sistema de saúde. Aqui você é obrigatório a ter um plano de saúde. Você paga o plano de saúde. E quando você for consultar, você paga 30%. É claro que aqui as coisas funcionam. Você vai, você não fica muito tempo esperando. É a mesma coisa que banco, outra qualquer coisa. Você não fica muito tempo esperando. Isso é um ponto positivo, muito bom, ótimo no Japão. Então, porque se você não tiver um plano de saúde, você tiver que ir para o médico, é muito caro. É muito caro. Aqui não existe SUS. Aqui você tem que ter esse plano de saúde, você paga a aposentadoria, tudo já é descontado na tua folha de pagamento. Quando eu cheguei não era obrigatório pagar o Shakai Hoken, né, aposentadoria. Mas de alguns anos para cá, já faz alguns anos, praticamente todas as empresas já foi colocado, você tem que pagar, porque a previdência no Japão, como a maioria dos países, está quebrado. Aqui bastante pessoas idosas, né? Então a longevidade aqui é muito alta. Então tem muitos idosos. Então o que acontece? Vai muito dinheiro para a previdência social, para a aposentadoria. Então o que nós estamos descontando de nós hoje não é para nossa aposentadoria lá para frente, já é para pagar daqueles que já estão. Então está muito defasado, está muito precária, né? E a aposentadoria aqui é bem pequena também, é outro ponto negativo. Tem mais pontos negativos? Tem. Agora tem muitos pontos positivos. Estão olhando as ruas aqui? Você não vê lixo na rua, você não vê pessoal da prefeitura limpando, varrendo, como você vê no Brasil, né? Dificilmente você vê alguma coisa caída. Geralmente na frente das casas, os próprios moradores eles vão lá, limpam. Se tiver algum toco de cigarro, eles juntam, né? Aqui, ali, do outro lado tá um senhor ali, uma loja. Ele tá varrendo na frente da loja. Então isso é normal aqui, pessoal. Então você não vê sujeira na rua. O asfalto, olha que é perfeito, né? O imposto, você sabe que tudo que você compra, qualquer coisinha, tem um imposto embutido. E você sabe o valor que você está pagando pelo imposto, pela mercadoria que você está comprando ali na nota. Tudo discriminado, tudo certinho. E você vê aplicado. Maioria das montanhas que eu vou, às vezes para passear, alguma coisa, tem asfalto também. Até onde o carro vai tem asfalto. E o asfalto é bom, pessoal. A segurança aqui também é um critério que eu gosto muito. É um dos motivos que eu tô aqui no Japão, né? Aí no Brasil eu fui assaltado algumas vezes, né? Uma época que eu morei em Manaus, no Rio Grande do Sul. Graças a Deus eu nunca fui assaltado. Meus amigos na época, quase todos tinham sido assaltados, né? Roubado celular, alguma coisa ou outra. Em Manaus eu fui assaltado mais de uma vez. É uma situação muito chata. Você se sente muito lesado. Na época eu trabalhava em 2 lugares. A pessoa
apontou arma no meu rosto, me chamou de vagabundo, de sem vergonha, na baixaria, e roubaram. Aí uma pessoa ainda bateu, um dos 3 bateu no meu rosto, sabe? Então você tem aquela aflição no ônibus, muitas vezes fazem aquele arrastão, né? Isso que eu não morei em São Paulo e Rio de Janeiro, que lá é um pouco pior essas coisas, né? Na língua latina eles falam muito da delinquência, né? Nós, no português, nós falamos muito da criminalidade. Então isso aqui no Japão é uma coisa que é fantástica. Você vê crianças, jovens com telefone, por exemplo. Esse telefone aqui é um computador, ou com iPad, ou algum jogo que é caro. Não tem, ninguém mexe, porque isso é algo normal aqui. Você vai na loja, se você tem um trabalho, você tem um endereço fixo, você tem visto, você pega um telefone, qualquer marca, pode ser um Android ou um iPhone, você não precisa pagar nada. Você vai pagar por mês o que você gastar, né, do teu plano, e uma pequena taxa do aparelho. Pronto, acabou. É acessível, é a mesma coisa que carro. Você comprova que você tem uma renda, que você tem um trabalho, que você tem visto. Eu já comprei carro zero na loja. Então não é difícil. E você pode ter o carro se quiser. Você trabalhando, você consegue pagar, você consegue viver. Aquilo que eu falei, se você tiver família já é mais difícil. Por isso que é bom sempre quando os dois trabalham, tá em conjunto certinho, tudo conversadinho. Aqui é bacana. Então, tem essas facilidades. A educação, eu nunca fui mal atendido, pessoal. No Brasil, algumas vezes, você vai em alguns departamentos aí, mesmo sendo departamentos do Estado, do governo, você vê as pessoas, muitas das vezes, de má vontade. Estou falando isso aconteceu comigo, não estou generalizando. Não estou generalizando, longe de mim. Mas isso acontece. Em lojas também, em farmácia. Aqui, ó, pelo contrário, as pessoas, é algo assim que é meio que o local que você chega. Por exemplo, eu postei vídeo já trabalhando em construção civil. Então a sua roupa suja. E se eu não trocar para ir para casa, se eu for com aquela mesma roupa, às vezes suja de terra, geralmente, você chega numa loja de conveniência, como a gente chama aqui, Combini, ou qualquer lugar, eles te atendem da mesma maneira. Há muito tempo atrás, uma pessoa falou para mim que eles te atendem até melhor, porque tá sabendo que você tá vindo do trabalho. Olha só a consciência dos atendentes, das pessoas, a consciência, porque é o Kyakusan, é o cliente, vai tratar bem, porque o cliente vai voltar. Eu sempre fui bem tratado, bem recebido, e é outro ponto fantástico daqui. Eu já falei da segurança, pontos positivos, falei das ruas, falei do atendimento, falei da facilidade de você ter as coisas. Como eu falei, pessoal, eu não falo bem Nihongo, não falo bem japonês. Minha vida sempre foi bem corrida. Não vou descrever tudo aqui o que eu fazia, coisas particulares, tudo. Um pouco foi negligência minha, mas era sempre muito corrida a minha vida. Tanto é que agora com os vídeos que eu estou conhecendo mais o Japão, apesar de todos estes anos. Mas mesmo assim, eu nunca fiquei desempregado. Claro, eu atribuo isso a Deus também, né? Eu tô olhando aqui na nave, que eu vou ter que dobrar logo aqui na frente, 100 metros. Então, eu nunca fiquei desempregado. Como eu falei pra vocês, eu tenho meu trabalho fixo, eu faço um outro trabalho à noite. Esse trabalho que eu faço à noite é para investimento. E tem esse outro que eu faço que é de concreto, às vezes, no sábado. E tem outros que eu trabalhei também, que é com Denkiasan, que é parte elétrica, né, fiação, né. Então, tem várias coisas que você pode fazer, mesmo não falando tão bem Nihongo, tão bem japonês como eu. Basta você ter disposição e objetivo, né? Eu acredito que como no Brasil, aquelas pessoas que têm um pensamento que é uma oportunidade, essas pessoas se sobressaem. Elas podem, faz um gamão, faz um esforço, vai trabalhando aqui, vai angariando, faz um investimentozinho aqui, investimento ali, e vai subindo de nível. Então isso, pessoal, é aquela coisa, a gente não ficar de braço cruzado. Então outro ponto muito positivo que eu acho também aqui, tem muitas formas de você ganhar dinheiro, muitos tipos de trabalho, né? Construção civil,
demolição de casa, como fala aqui, se chama kaitaia, demolir casa, demolir prédio, essas coisas. Tem muitos satios latinos, né, brasileiros, outras raças. Ou seja, você tendo disposição, você consegue trabalho sim. Já vi muitas pessoas desempregadas, pode ter sido algum problema, alguma coisa assim, pode, mas também tem pessoas que querem trabalho assim muito fácil e tal, coloca muita regra. Eu sou do seguinte lema: não sendo algo ilegal, imoral, eu trabalho. Me pagando, eu trabalho. É carregar pedra? Trabalho. É carregar terra? Eu trabalho. É fazer sode? Eu faço um trabalho que é limpeza, onde desossa porco. No final, eu faço sode lá. Sode é limpeza. É ruim? Tem cheiro? Tem cheiro. Só que no final do mês, o dinheiro cai na minha conta. Entendeu? É dinheiro que vai para ser investido. É fora do meu salário. Então são muitos pontos positivos. Segurança, você consegue comprar as coisas. Claro, aquilo que eu falei pra você, tem que ter o cuidado, porque senão não adianta estar no Japão e gastar tudo. Porque muitas pessoas aqui ganham bem, mas gasta tudo. É como o Brasil, né? Agora, depois de algum tempo atrás, eu comecei a ter um pouco de entendimento mais sobre você olhar por esse lado, que ter que pensar mais na frente, no futuro, numa aposentadoria, investimento. Isso é outro vídeo que eu quero falar também sobre esse ponto. Então, para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito taxativo, muito chato, então eu queria deixar esses pontos, pessoal. A vida no Japão não é mar de rosa, não é muito fácil, mas mesmo assim os pontos positivos para mim se sobressaem, são maiores. Por isso que eu estou aqui, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? E não me falta trabalho. Eu tô com 48 anos, eu ainda me sinto bem, me sinto em condições de trabalhar. Não me falta trabalho, apesar que eu não falo muito bem Nihongo, como eu falei, mas mesmo assim há um local que ainda oferece essa possibilidade. E é uma possibilidade da gente, se souber usar, a gente prosperar. Então o vídeo vai ficando por aqui. Sou grato por cada inscrito no canal, muito obrigado. Eu sei que tem umas pessoas ali que são diferenciadas, porque elas estão sempre ali no canal, minhas sobrinhas, alguns amigos, né? Eles comentam sobre o local, dão uma força moral para você com palavras, um agradecimento meu especial para vocês. Não vou citar nome, mas são pessoas ali que estão sempre dando apoio, e eu sou grato a vocês. A princípio eu falei que esse canal abriu por causa das minhas sobrinhas, que elas pediam muito. Um beijão para vocês, beijo para vocês. E eu tô aproveitando essa oportunidade, como eu falei outra vez, para conhecer o Japão também, e passear e ao mesmo tempo mostrar para vocês. Coloquem algum comentário, alguma dúvida que você tem, e deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha. Um grande beijo, um abraço. André Gaúcho no Japão, tamo junto, mas bate!